Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso primeiro de uma série de 7 encontros. Hoje a gente vai mergulhar na história de vida do professor Dr. Paulo Sérgio Barbosa dos Santos, da Unesp de Tupã. A nossa fonte aqui é o memorial acadêmico dele, e o que a gente quer entender é, assim, a anatomia de um ponto fora da curva, de onde ele veio, a família, o ambiente, a grana ou a falta dela, né? O que moldou o início de tudo. Exatamente. A história que esse memorial conta é de uma vulnerabilidade, assim, extrema, mas é também um estudo de caso sobre resiliência. O que mais me intriga, lendo o material, é tentar mapear quais foram os fatores que permitiram que a educação funcionasse como essa alavanca de transformação, quando, na verdade, todas as estatísticas apontavam para o contrário. É essa a nossa missão. Entender como, num cenário que parece desenhado para o fracasso, a busca pelo conhecimento pode ser a chave que vire o jogo. Vamos mergulhar nos momentos que definiram essa trajetória. Então, para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, vamos lá para o início. Paulo Sérgio nasceu em 1988 em Pereira Barreto, interior de São Paulo. E o começo já foi no limite. A gestação foi de altíssimo risco e o pai biológico, bom, ele foi embora antes mesmo do nascimento. Ele nunca conheceu o pai. E aqui a gente já tem o primeiro ponto que foge do padrão. A estrutura familiar que o acolheu é descrita no memorial como não tradicional. Ele foi criado pela mãe, a Helena, pela avó materna, Davina, por um avô que não era biológico, o José Emílio, marido da avó, e por um primo também não biológico. Nossa, Foi uma rede de apoio socioafetiva que se formou ali. uma rede de muita, mas muita luta. A mãe dele, a Helena, era analfabeta e tinha sérios problemas de saúde que a deixavam muito debilitada, sabe? Então a figura central, a rocha da família mesmo, era a avó, a Davina. Ele a chama de mãe socioafetiva. E que figura! Uma guerreira. O memorial descreve ela como lavadeira, sustentando a casa inteira com um trabalho, nossa, brutalmente físico, lavando e passando centenas de peças de roupa à mão, todo santo dia. E em contraponto a essa força matriarcal, surge a figura do avô, o José Emílio, a quem ele considera o pai socioafetivo. E aqui tem um detalhe que me parece, assim, crucial. Qual? O avô era semi-analfabeto, estudou só até a 2ª série do primário. E mesmo assim, foi ele o principal incentivador dos estudos. É um paradoxo incrível, não é? A pessoa com menos educação formal foi a que mais insistiu na importância do conhecimento. Ele dizia que era o único caminho para uma vida melhor. A morte dele, quando o Paulo tinha só 11 anos, foi um baque devastador para a família. Não só emocionalmente, mas financeiramente também. O que eu me pergunto, sabe, e o memorial talvez não responda diretamente, é de onde vinha essa convicção do avô. Num ambiente de baixíssima escolaridade, onde o trabalho braçal era a norma, ter essa visão de futuro através do estudo é quase um ato de rebeldia intelectual. Verdade. Ele deve ter percebido na própria pele as portas que a falta de estudo fechou para ele, e aí projetou no neto a chance de uma realidade diferente. Foi a primeira semente de esperança plantada ali. E era uma semente plantada em solo muito, muito árido. Porque a pobreza não era uma abstração, era a realidade física de cada dia. A casa era de madeira, infestada de cupins, sabe? Com as tábuas pintadas com óleo queimado para tentar afastar os insetos. O chão era de cimento vermelho. E sem nenhum contato com o mundo externo, praticamente. Nenhum. Não tinha rádio, não tinha televisão. Era um isolamento dentro do isolamento. E depois da morte do avô, que era quem trazia um pouco mais de estabilidade com a aposentadoria, a situação despencou. Foi aí que ficou pior, né? Muito pior. Eles chegaram a depender de doações de cestas básicas da igreja para não passar fome. E é nesse contexto que o memorial traz um dos relatos mais viscerais, eu diria. Ele conta que tinha uma única cueca, uma. Caramba. Precisava lavar toda noite, torcer o máximo que conseguia e colocar atrás do motor da geladeira para tentar secar até a manhã seguinte para poder ir à escola. Meu Deus.
Esse relato é o que os sociólogos chamam de pobreza oculta. Não é a fome, que é visível, chocante. É a luta invisível e silenciosa pela dignidade. É a vergonha, o esforço diário para simplesmente parecer normal aos olhos dos outros. Exato. Essa gestão da aparência consome uma energia mental gigantesca, que poderia estar sendo usada para aprender, para brincar, para ser criança. É uma carga mental que ninguém vê. E essa luta diária acontecia num palco ainda mais complicado. Não era só a falta de recursos dentro de casa. Era o perigo constante do lado de fora. O bairro Jardim Urubupungá era vizinho de uma favela e tinha índices de criminalidade altíssimos. E ele era criança, né? No meio disso tudo. Exato. O memorial detalha alguns episódios que são assustadores. Aos 10 anos, ele estava no campinho de futebol do bairro e sofreu uma tentativa de assalto. Um adolescente mais velho tentou levar a bola dele. Na correria para fugir, ele tentou passar por um buraco numa cerca de alambrado, mas não viu um arame que estava esticado. Ai. O corpo passou, mas a cabeça bateu com uma violência tremenda numa mureta de concreto. Ele desmaiou na hora. O resultado foi uma lesão permanente, um leve afundamento no crânio que ele carrega até hoje. Isso anula a infância, né? O campinho de futebol, que deveria ser um santuário, um refúgio, se torna só mais um território de risco. A violência do ambiente invade todos os espaços. Não existe um lugar seguro. Nenhum. E a violência foi se tornando mais explícita. Aos 13 anos, de novo no futebol, um dos colegas do grupo apareceu com uma arma de fogo de verdade. Nossa Senhora. Ele conta no memorial a sensação de quando a arma passou pela mão dele. Sabe, o peso do metal frio, a percepção de que aquilo não era um brinquedo, foi um estalo. Naquele segundo ele entendeu que o caminho daquele grupo estava indo para um lugar sem volta e que ele precisava sair dali. É impressionante a autoconsciência de um garoto de 13 anos para tomar uma decisão dessas. Em um ambiente onde pertencer ao grupo é tudo, escolher se afastar é um ato de uma coragem, uma clareza imensas. Total. Ele escolheu o caminho mais solitário, mas era o único que tinha futuro. E essa escolha foi quase que selada por outros eventos. Aos 16 anos, voltando da igreja num domingo à noite, ele se viu literalmente no meio de um tiroteio na esquina de casa. Ele conta que ouviu as balas passando a centímetros dele. Que horror! Mas o grande ponto de virada, o evento que deu a ele as ferramentas para construir uma saída, aconteceu aos 15 anos. Ele trabalhava como auxiliar de serviços gerais num hotel. Um dia, o hotel estava em reforma e a tarefa dele era levar o entulho para o lixão municipal. Ok. E lá, no meio do que a cidade descartou, ele encontrou uma caixa de papelão, molhada, suja. Dentro, por um acaso do destino, estava a coleção completa de livros do sistema Anglo para o ensino médio e um curso de eletrônica por correspondência. No lixo? No lixo. Ele escreve no memorial com todas as letras. Aqueles livros foram um divisor de águas na minha vida. A simbologia disso é poderosa demais. No lugar do descarte do que a sociedade considera lixo, ele encontra a matéria-prima para a própria reconstrução. É a prova de que a oportunidade pode sim surgir nos lugares mais improváveis, mas ela só serve para a mente que está preparada para reconhecê-la. Aquela caixa não era só papel, era um portal. Exato. Para outra pessoa seria só lixo, para ele foi o mapa de fuga. E ele usou esse mapa, estudando sozinho com aqueles livros achados no lixo. Ele conseguiu o que parecia impossível, uma bolsa de 100% no ProUni para cursar engenharia mecatrônica em Araçatuba. Uau! Mas a aprovação, longe de ser o fim da jornada, foi o começo de uma fase, talvez, ainda mais dura de desafios. É o que a gente fala, né? Passar no vestibular não resolve a vida. De jeito nenhum. A mudança para a nova cidade já dá o tom da situação. A mobília dele, de um futuro engenheiro, consistia em 3 itens. Um guarda-roupa pequeno que ele ganhou do hotel onde trabalhou, uma escrivaninha que um mototaxista jogou na rua e ele resgatou. Meu Deus. E uma cama com colchão que ele comprou de uma antiga casa de prostituição que tinha falido. Isso desconstrói completamente a ideia romântica de que entrar na universidade é a linha de chegada. Para alguém vindo desse contexto, é a largada de uma nova corrida de obstáculos. Só que agora num terreno totalmente desconhecido. E muitas vezes hostil. Exatamente.
No primeiro ano, ele foi morar num bairro perigosíssimo, numa casa que ficava em frente a uma boca de fumo. Nossa. O memorial descreve operações policiais constantes, com a rua sendo fechada, um clima de guerra, sabe? E a fome. A fome continuava sendo uma companheira diária. Ele relata que em muitos dias, o café da manhã era um pão francês velho, já duro. Ele tinha que bater na quina da pia para esfarelar e comer com água. Só para não ir para a aula com o estômago completamente vazio. Isso. E teve períodos piores, né? Em que a única refeição do dia era o almoço de R$ 1 no restaurante popular da cidade. Agora, vamos contextualizar. Isso enquanto ele cursava uma graduação integral em engenharia, uma das mais exigentes. Exato. Como se pode esperar que um aluno tenha o mesmo rendimento acadêmico quando sua preocupação fundamental não é o cálculo da próxima prova, mas se haverá uma próxima refeição? O esforço dele não era só intelectual, era uma batalha pela sobrevivência. E mesmo no meio de tudo isso, o memorial aponta para o que parecia ser o motor dele. Uma fé muito grande em Deus e uma crença que ele descreve como inabalável de que a educação, o esforço e a dedicação iriam eventualmente mudar a vida dele e a da família. Não era uma esperança vaga, sabe? Era uma certeza. Então, quando a gente junta as peças, começamos a ver a tal anatomia do ponto fora da curva. Temos um tripé, assim. A resiliência forjada nas adversidades mais extremas desde o nascimento. Sim. A oportunidade, que foram os livros no lixão que ele soube reconhecer e agarrar com unhas e dentes. E essa convicção interna, essa força motriz que o manteve em movimento quando absolutamente tudo ao redor gritava para ele desistir. Olhando para o conjunto, então, o que essa primeira parte da história nos mostra é uma trajetória que desafia as probabilidades em todos os níveis. É sobre escapar de um ambiente de privação material, social, de violência, onde, francamente, as chances estavam todas contra ele. E demonstra, de forma muito concreta, como a agência individual, essa resiliência, quando encontra uma ferramenta poderosa como o conhecimento, pode de fato quebrar ciclos geracionais de pobreza. Ele não apenas sobreviveu ao ambiente, ele usou cada obstáculo, cada trauma, como um degrau para construir uma realidade completamente nova. E para a gente fechar, o material deixa uma reflexão no ar que é muito provocadora. Ele menciona que, mesmo depois de entrar na faculdade, ele voltava para o bairro e tentava incentivar os amigos de infância a estudar. Mas ele percebeu que os caminhos deles já estavam distantes demais. E isso me faz pensar... Quantos outros se perdem, né? Fica o pensamento. No nosso próximo encontro, vamos seguir essa jornada e detalhar a formação educacional e acadêmica do professor Dr. Paulo Sérgio Barbosa dos Santos para ver como ele usou essas ferramentas que encontrou. Agradecemos a companhia nesta análise, criada e editada pelo professor Dr. Paulo Sérgio Barbosa dos Santos, com base no seu memorial acadêmico. Até a próxima!